Olá pessoas, eu sou Elisan Corrêa e estamos começando aqui mais uma live, hoje em prol do movimento cultural solidário. Gente, se você quer apoiar algum artista que está passando necessidade básica, entre em contato com a página, tá? Eu vou deixar ela aqui na descrição quando acabar essa live. Mas se você procurar nos meus stories, você vai encontrar ali a página, tá? Eu não peguei ao certo o arroba da página, mas enfim, depois vai ficar marcado ali, tá bom? Daqui a pouco eu passo o Pix da página também, se você quiser anotar aí, deixa eu já passar aqui agora, enquanto a galera entra. Ó, o Pix é 81 29 87 90 930. É super importante que você divulgue, que você entre em contato com eles, veja como que funciona, tá? E ajude com qualquer valor já tá ajudando, já tá divulgando, protegendo a nossa tão querida arte, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre falar em público. Então vai ficar gravada essa live aqui, ok? Se você assistir ela um pedacinho aqui ao vivo e depois precisar assistir ela, sabe? Entendeu, né? Depois, você fica, ah meu Deus, mas eu preciso assistir a novela, preciso... Não, calma. Dá atenção aqui que eu separei um conteúdo legal pra gente conversar hoje, tá? Separei diversas técnicas aqui pra vocês e várias dicas pra você poder falar em público, porque a gente acredita que falar em público é muito complicado, né? É muito difícil, é muito, meu Deus do céu, falar em público. E, ó, vou desmistificar isso aqui pra você, tá? Só espera um pouquinho, você que tá assistindo gravado, pula pra daqui um minutinho, porque eu vou esperar a galerinha entrar, vou enviar isso daqui pra galerinha também pra avisar que estamos ao vivo, tá? Então, pula, pode pular. Ok. Enviando para essa galera toda. Correto. Gente, seguinte. Deixa eu pegar aqui minha cola. Muito importante, tá? Falar em público é muito importante. Muito importante, muito importante. Separei algumas coisas pra gente conversar hoje. Mas, ó, você pode imaginar que falar em público é muito difícil, né? E falar em público de fato é um pouquinho complicado, porque a gente não treina isso, a gente nunca foi habituado, a gente não tem essa habilidade natural. Alguns têm, alguns têm uma habilidade, você olha e você fala, meu Deus do céu, essa pessoa nasceu falando já. Mas tem outras pessoas que não, tem umas pessoas que elas têm uns bloqueios, têm umas dificuldades, e hoje aqui eu quero passar para você alguns pontos que é muito importante para você saber conseguir falar em público. É importante demais, tá? Então clica no botãozinho, marca um amigo, divulga isso daqui, porque é importante demais, tá? Principalmente pelo movimento cultural solidário. Muito importante. Vai lá, ajuda, compartilha, ok? Compartilha mesmo. E eu vou estar o tempo todo tomando água aqui, gente, porque, poxa, eu preciso tomar água. Você também. Tome sua água. Tome sua aguita, tá? Só deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Gente, seguinte, você pode pensar, porque o falar em público ele é muito importante, tá? Ele é definitivamente muito importante para sua carreira, para você como pessoa, para qualquer coisa. E um dos maiores medos de quando você pensa em falar em público é o travar, é o branco, é ficar assim, meu Deus, mas e agora, o que eu falo? A pessoa vai ficando até pequena, sabe? Então é importante você controlar algumas coisas para que você não trave. É importante você treinar, é importante você ter um background. Você precisa ter um treino, você precisa entender que falar em público já não é natural. Se ele já não é natural, você não precisa ficar forçando, ok? Não força, não precisa. Faz com técnica, faz com calma e se permita aprender. Como você aprendeu a falar, como você aprendeu a andar de bicicleta, como você aprendeu várias coisas, se permita falar em público. Se permita aprender a falar em público. E ó, é uma arte que não é muito difícil não, tá? Eu quero te passar, eu quero deixar ela simples na sua cabeça para que você consiga falar assim, será que eu posso? Será que eu consigo? Acho que eu consigo também. Eu vou tentar. Vou lá, vou tentar, vou fazer acontecer. E pronto. E você vai lá e faz, acontece, gente. Tá? Então é importante demais. Tenha isso em mente. Esteja aberto a aprender. Quando você está aberto a aprender, você se joga, você devora aquilo que você está disposto a entender e aprender. A mesma coisa funciona quando você gosta muito de uma coisa. E aí quando a gente está falando de falar em público, às vezes você pode ter tido uma experiência traumática. Pode ter pensado, meu Deus do céu, mas aquela vez que eu fui falar em público eu travei. Aquela vez que eu fui falar em público eu... Nossa senhora! Ai meu Deus, o que eu faço? Calma,
Tá? Aconteceu, é passado. Se você já tem esse trauma aí, relaxa, respira, relaxa e ri da desgraça, porque passou, ok? E eu quero te mostrar que você pode ter uma nova experiência e positiva, porque aí você pode se preparar, tá? Você pode se preparar. E então, eu separei algumas coisas aqui. Para falar em público, você vai precisar entender alguns pontos, certo? Você vai precisar entender alguns pontos. O primeiro é que a gente nunca foi preparado para falar em público. Exatamente. Nunca nos preparamos. Nunca foi preparado na escola. Você nunca foi preparado na sua faculdade, no seu colégio, no seu curso ou em casa. Nossos pais não tiveram esse tipo de educação para passar pra gente, que a gente precisa falar em público. Então, se você é pai, se você é mãe, e você precisa... É importante, tá? Não tô querendo cagar regra aqui pra você, não. Tô falando que é importante que você dê espaço pro seu filho poder se comunicar, pro seu filho poder expressar em público. E em público é, meu Deus, ele precisa dar uma palestra? Não. Em público é na reunião de família, sabe? Em público é você tá naquele momento onde você vai falar assim... E aí, quer falar? Pergunta a opinião dele. Pergunta a opinião do seu filho, que isso vai ajudar, certamente, no futuro. Porque ele vai se tornar um adulto mais comunicativo. Você vai dar chance para ele. Você vai falar assim, olha, você pode se comunicar, tá vendo? Você pode falar, você pode se expressar. Então é importantíssimo você dar esse espaço para o seu filho. Dê esse espaço, teste, começa devagar. Pergunta a opinião dele sobre uma coisa. Quando você está ali na rodinha de família, pergunta se ele gostou, pergunta se ele não gostou, pergunta o que ele acha. Quando ele entende que a opinião dele é importante, ele vai querer dar mais a opinião dele. E mais, e mais, e mais. E ó, é super importante que não tenha um julgamento em cima. Meu Deus, vai chegar atacando pedra. Não, calma. A criança. Mas você prepara desde pequeno. Você já prepara a pessoa para falar em público, para ela se tornar uma pessoa mais comunicativa desde pequeno. E quando você faz isso, você está ajudando a nossa sociedade. Você está criando um futuro adulto que vai saber interpretar as emoções, ele vai saber interpretar o que uma pessoa disse para ele. Ele sabe interpretar não, ele sabe interpretar sim, ele sabe interpretar talvez. Ele se comunica, então ele sabe interpretar. É muito importante que você deixe esse espaço em casa. E ó, você que está chegando agora vai ficar gravado depois. Se você perder alguma coisa, relaxa. Mas estamos aqui no começo. Tá? Olha aí, ó. É @cultura solidária CWB, para quem queria o arroba do movimento, tá? Tá aí. Ajuda, gente, compartilha, divulga, pega o Pix lá que eu passei no começo, faz essa bondade, ajuda essa nossa arte que está aqui sofrendo. Nossa arte sofreu muito com essa pandemia. Então ajuda, tá? Ajuda mesmo. A segunda coisa aqui que você precisa entender é que o quê? Nós não somos instintivamente preparados para falar em público. O que isso quer dizer com isso, Elisan? Eu quero falar para você que na tua natureza, o seu natural, seu natural, o meu natural, não é se expor. A gente não foi feito para se expor. E quando a gente tinha essa exposição, a gente sofria com isso. Olha lá, isso, siga o nosso Instagram, a Cultura tá aí. Então, importante demais você entender que nós não somos seres que foram criados para ser expostos. Então a gente já tem essa cultura do medo, da exposição, muito, muito grande. É lógico que hoje a gente já não tem mais predador natural nosso. Mas esse medo físico passou a ser o nosso medo psicológico. O medo da exposição, do julgamento, de você estar numa tribo, dar sua opinião, ninguém gostar, ser chutado da tribo. Falar, chega, você não. E aqueles que foram chutados não conseguiram preservar o DNA deles até hoje, porque eles foram devorados, morreram de frio, de fome, de qualquer coisa. Nós sobrevivemos porque estávamos em grupo. E a gente tem uma habilidade natural ou uma coisa natural que a gente precisa ser aceito, né? Eu não posso dizer que é habilidade, mas isso nos trouxe até aqui. Da gente precisar ser aceito, da gente precisar estar num grupo. Então é importante você entender que o teu natural não contribui com você. Não contribui para você falar em público. O teu natural fala assim, não fale em público. Para, não vá, não pergunte, não levante a mão na reunião. Não faça aquela entrevista de emprego em grupo. Não faça uma live, não faça um vídeo, não exponha a sua opinião. O nosso natural, ele é contra, completamente contra. Então você está fazendo um vídeo, você está fazendo uma live, você está divulgando seu trabalho, você está se expondo, você está liderando, você está nesse meio onde você precisa expor a tua opinião, onde você precisa se expor. Cara, você está indo contra a sua natureza. E olha que fantástico. Então você já entendeu que você já tem duas coisas contra você. Você tem a sua natureza e você tem sua educação.
que ela não foi dada, não foi tratada dessa forma. E tá tudo bem. Mas eu olho pra frente e vislumbro um futuro que eu vejo o jovem hoje que pega o celular e grava um stories, pega o celular e fala assim: oi galera, tudo bem? Isso aqui aconteceu na minha escola. Ele pega o celular e filma tal coisa, ele pega o celular e faz uma dancinha no TikTok, uma dancinha no Instagram. Esse jovem, ele já tá aprendendo a se expor. Então, conforme a gente vai avançando com a nossa tecnologia, com nossos jovens, eles vão aprender a se expor mais com relação à câmera, com relação a estar aqui e gravar. Pra gente não é natural, poxa, a gente cresceu onde não tinha câmera, assim, não tinha todo mundo que tinha acesso à câmera. Celular, meu Deus. Depois de 2000 e sei lá quanto que a gente foi começar a pensar em ter um celular próprio aqui, cada um tem um celular. Depois com câmera, poxa, as lives explodiram agora na pandemia. Então não era tão comum isso. Mas pensa, daqui uma geração, daqui 2 gerações, se isso aqui não vai ser comum, se cada um não vai ter o seu próprio canal de televisão, que é como o YouTube, não vai ter, ele vai estar falando, ele vai estar fazendo o vlog dele, vai estar se comunicando. Então assim, é importante demais. Olha lá, a cultura está falando aqui, muito pertinente o tema. Esse é um tema que pega todo mundo. Esse é um tema que bate em todo mundo, porque todo mundo tem um pouquinho de timidez. Todo mundo tem esse receio de falar em público. Todo mundo tem. Ah, é tímido? Tem gente que tem uma timidez gigante, tem gente que tem uma timidez baixa. Mas é tímido de qualquer forma. E aí você pensa assim, não, eu não sou tímido. Eu não preciso disso, eu não gosto desse tipo de conteúdo, não preciso. Vou te falar. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre a casquinha de ovo, nível casquinha de ovo, que é o nível da timidez, que é onde você quebra fácil e você consegue falar e se expor. Ó, é perigoso demais você estar nesse nível. Porque quando você está no nível de eu posso falar abertamente sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, você abre margem para você falar besteira, você abre margem para não prestar atenção naquilo que você está falando. E a atenção sobre a nossa expressão é um pilar fundamental para você falar em público. Porque senão você acaba falando asneira, você acaba divagando, você acaba falando coisas que, entendeu? Não vai conectar. Então é super, hiper, mega importante você ter o controle da tua expressão para você conseguir falar em público. Domina a timidez, domina a expressão e você fala em público. Se é uma pessoa que já não tem timidez por natureza, natural dela ali, nasceu com uma coisinha que conseguiu já nascer falando, já é aquela pessoa super comunicativa e fala e grita e não sei o quê, às vezes você pode ser a pessoa chata da roda. Às vezes você pode ser aquela pessoa que, ixi, lá vem fulano lá. Fulano sabe de tudo. Fulano sempre tem uma resposta. Todo mundo conhece um amigo assim, que sabe de tudo, que tem uma resposta para tudo, que é tudo. Não, é melhor que isso, é melhor naquilo outro. E cuidado, porque isso afasta as pessoas de você. A comunicação, ela é para ser bonita, para ser redonda, para você entender, para você escutar e para você falar. Você tem que escutar. Você tem duas orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Então, escute mais e fale menos. Mas é importante você prestar atenção. Olhos. Presta atenção na comunicação. Isso é super importante para você falar em público. Você vai entender quando a pessoa tá tipo... Ei, fala. Ou quando a pessoa tá... Sim, quero ver. É importante você ter essa noção de... posso falar mais ou posso falar menos? Ou não falo isso, falo aquilo. É que nem aquela noção que você tem do amigo e a piada que você pode fazer com ele. Tem piada que você não pode fazer com um determinado amigo. E tem piada que você já tem mais intimidade, você pode fazer. Só que você pega isso como? Na percepção. Então a percepção é muito importante para você falar em público. E mais pra frente a gente vai desmistificar isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, tá? Muito importante, gente. É importante demais, tá? Olha aí, ó. O Pix daqui, ó. Mandou novamente o Pix aí, ó. 81 29 87 90 9 30. Tá? Faz lá, entra em contato com a página. Ajuda mesmo. Porque é um trabalho maravilhoso, muito bonito. Ok? Entra em contato. E vamos lá. Medo de falar em público, gente. Ah, esse medo de falar em público. Já saíram várias pesquisas. 2015 tem uma pesquisa super forte. Que é... eles pesquisaram sobre medo. Foram pesquisar sobre medo. Qual é o maior medo das pessoas? E aí, qual que será o maior medo das pessoas? E foram atrás. Foram pesquisar mesmo. E surgiu vários medos. Doença, morte, medo de fome, de seca, disso, daquilo, guerra. E qual que você acredita que seja o maior medo do ser humano? Da maior parte das pessoas ali. Foi a maior porcentagem. Se eu não me engano, foi 40 e poucos. Relacionado aos outros medos que dividiram o restante. Medo de falar em público.
Medo de falar em público. Ou seja, o medo de falar em público é mais presente nas pessoas do que o medo da morte, ou ele vem em um grau acima. Medo de falar em público. E essa é uma coisa que, meu Deus, e às vezes as pessoas não entendem o que é falar em público. Falar em público, você pode falar com uma pessoa, você pode falar com várias pessoas. O que importa é o grau de importância que você dá. Isso é o que de fato importa. Porque se você está falando com uma pessoa e você fica nervoso e você soa e a mão treme e não sei o que, a mão fica suada, a boca fica pálida, a garganta seca, frio na barriga. Cara, se é com uma pessoa, isso está valendo. Se você controla a tua timidez, se você controla a sua expressão, você consegue lidar até com uma pessoa. Agora, se fossem 100 pessoas, 200, 300, indiferente. O que importa é o grau que você tem de importância com aquilo. Qual que é a relevância? É o grau de importância, de fato. É o que você dá. Porque quando você vai para uma entrevista de emprego e tá lá em grupo, você soa, meu Deus do céu, o que eu vou falar? E não são muitas pessoas. Ou quando você vai para uma entrevista de emprego, tem uma pessoa sentada na tua frente. Qual que é a dificuldade de você entender que isso é falar em público? Você tá falando com uma pessoa. Muitas vezes você não tá falando com ninguém. Tô aqui, ó, tem uma câmera. E só. Então, o medo de falar em público, ele vai te... é um medo de exposição. É o medo de você estar expondo sua opinião, de você estar expondo seu rostinho, sua fala, sua escrita, qualquer coisa que seja. É exposição. É o medo de se expor. E como eu já expliquei, o medo de se expor, ele é natural. Ele é natural, tá aqui, vive dentro da gente. Tanto é que sai na pesquisa, você olha, o medo é natural. E como as pessoas não trabalham isso em casa, não trabalham isso na faculdade, escola, elas não aprendem a dominar esse medo. E é um medo super comum. Eu aprendi a dominar o meu medo de falar em público de uma maneira simples, divertida, gostosa demais. E mais pra frente eu falo sobre isso, mas é importante você entender que existem técnicas por trás. Então você entende que são essas 3 coisas. Não é natural, você não aprendeu isso em casa, na escola, na faculdade, e existe técnica para você poder falar em público. Meu Deus, Elisa, que técnica é essa misteriosa? Não, são técnicas simples. Principalmente as que eu aprendi a falar em público no teatro. E o teatro ele tem uma coisa mágica para te ensinar a falar em público. Porque quando você tá lá no palco, praticamente não é o Elisan que está no palco. É um personagem. E isso me ajudou muito com a barreira. Eu nunca fui uma criança tímida. Meu Deus, olha aquela criança tímida que não fala com ninguém. Não, eu falava com as pessoas. Eu tinha problema com expressão. Esse era o meu maior problema. Expressão. Expressão, lembra daquele amigo chato dessa coisa? Expressão, não tem noção do corpo, não tem noção da voz, do tom. Tá no ambiente fechado, dá um grito. Uou! Não, calma. Controla a tua expressão. Presta atenção no teu corpo, presta atenção na tua voz, presta atenção nas pessoas. Presta atenção no seu vocabulário. É super importante que você tenha o controle da sua expressão para você se comunicar em público. Você precisa saber o que você está falando. Só fala. Presta atenção, se escuta. Saber do que você está falando. Mais pra frente a gente vai falar sobre umas dicas mais práticas, mais técnicas para você conseguir falar em público. É importante dominar isso. Domine para você poder falar em público. Então, existem técnicas para você conseguir falar em público. E não são misteriosas. Não são, meu Deus, quantas técnicas misteriosas. Não, mas o teatro me ajudou muito. Ele me ajudou porque quando eu estava no palco, as pessoas não estavam julgando Elisan, como eu falei. Elas estavam olhando o meu personagem. E de vez em quando eu conseguia dar o olhar do Elisan para sentir aquela atmosfera do palco, sabe? Aquela atmosfera das pessoas prestando atenção em você. A primeira vez que eu pisei no palco era muito novo. Tinha, acho que 11 anos. Alguma coisa assim. E eu não estava preparado psicologicamente para enfrentar um público tão grande. Nunca tinha enfrentado um público tão grande. E eu tava lá. E as pessoas começaram a prestar atenção em mim. Porque quando eu entrei, eu olhei pro público e vi todas as cabecinhas do público olhando assim. Zup, estava olhando para cá e eles fizeram assim, vão, pra mim, na minha direção. E o mais engraçado de quando você tá andando em direção ao precipício, né? Meu Deus do céu. É que você vai sozinho, ninguém me empurra. Ninguém te empurra no palco, fala, vai filhão. Não. É sozinho. Sozinho, você tem que andar. Então aquela foi uma decisão muito difícil pra mim. Muito difícil. Já contei em vários vídeos aí sobre o medo que eu tive. Eu queria desistir, eu não queria fazer. Eu queria brincar, queria me divertir. Enfim, foram outras coisas. Mas quando eu pisei no palco, quando eu vi que o público riu da piada,
Quando eu recebi os aplausos do final, nossa. Sabe, existe um bichinho no teatro que a gente fala que ele te pica dentro do teatro, de alguma forma. E a gente, cara, e cada um, tem gente que é no ensaio, tem gente que é na primeira apresentação, tem gente que é na segunda, tem gente que é no 10º ensaio, tem gente que é com um exercício específico, falou, nossa, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer. E precisa ser ator para falar em público? Não precisa. Preciso querer falar em público para eu dar palestra? Não precisa. Você fala em público para você melhorar a sua expressão no teu dia a dia. E seja lá pro que você quiser usar. O que você quer usar? Ah, eu quero usar para melhorar no meu emprego, para conseguir o emprego que eu quero, para um relacionamento, para conseguir um relacionamento, para melhorar meu relacionamento. Falar em público, ele trabalha muito a tua interpretação. E trabalhar a interpretação é trabalhar as suas emoções, é trabalhar você entender o que a pessoa fala, você entender o que você sente. É muito importante que você tenha isso em mente para que você consiga se comunicar melhor. E existem técnicas, gente. Estou aqui, separei várias técnicas para vocês. Tá? Separei mesmo. Cadê meu mouse? Voltou. E vamos lá. Então, seguinte. O que eu penso quando eu penso sobre o medo de falar em público? Porque o medo de falar em público, ele é quase como se fosse um controle seu. Você tem um controle. Tá na sua mão. Tá ali. Você pode falar ou não. Aconteceu, digamos, uma situação que aconteceu comigo. Eu tava lá na fila para tomar a minha querida vacina. E aí, a moça da frente, tinha um rapaz na minha frente, tinha uma moça. A moça da frente desse rapaz derrubou a senha dela. Quando ela derrubou a senha dela, o rapaz olhou para a senha e cagou. Desculpa o termo chulo. Ele simplesmente falou, não quero, não me importa aquela senha que caiu no chão. E poxa, a senha era super importante para a mulher. Mas caiu a senha, ele olhou e, sabe? E, ó, ele pode estar num dia difícil. Ele pode estar numa semana horrível, um mês péssimo, num ano muito ruim. Ele poderia estar enfrentando várias coisas. Mas estava ali, era de controle dele. Ele tinha o controle se ele pegava aquilo e... Oi, moça, derrubou. Ó, toma. Ou pegar aquilo ali e entregar para as pessoas que estavam vigiando a fila ali. Falar, ó, ela derrubou ali assim. E ele olhou e simplesmente, sabe? Então aquilo pode ter sido várias coisas. Mas ao meu ver, pode ter sido por falta da pessoa ter vergonha. Ela não está preparada. Poxa, é uma atitude tão simples, né? De você pegar o papelzinho e falar, ó, você derrubou. Mas ela olhou pro papel, ele, no caso, olhou pro papel e continuou. Seguiu, eu falei, nossa, eu não acreditei. Eu olhei e falei, caraca, cara. Ou é um ser humano péssimo, que não liga pros outros, ou ele simplesmente está ali, né, numa semana difícil e tudo bem, isso não justifica. Ou ele é muito tímido, que também não justifica. E existe um termo no teatro que a gente costuma trabalhar bastante, é que o ator ele nunca está pronto. Nunca. Você nunca vai ver um ator pronto, vai falar assim, eu estava pronto, nasci para fazer esse personagem. Não. Dificilmente o ator vai bater no peito e vai falar, eu estava pronto para fazer esse personagem. Mas existe um termo que a gente fala, esteja preparado. Esteja preparado. O ator completo que a gente trabalha bastante é o ator que sabe tocar um instrumento, que sabe cantar, um mínimo. Sabe? Que sabe dirigir um carro, pilotar uma moto. Precisa pilotar um avião, uma coisa? Não. Se você souber, parabéns. Esteja preparado, porque às vezes pode vir um personagem, um papel para você muito importante, você precisa fazer malabarismo. E aí, você sabe fazer? Se não sabe, você dança. Então, estar preparado, é a mesma coisa funciona para o nosso dia a dia. Eu estou preparado. Eu vi o que aconteceu ali e falei, tudo bem. Não doeu. Eu peguei o papel, chamei a moça que estava ali cuidando da fila, falei, a moça da frente ali derrubou. Uma atitude simples, que se eu, sei lá, não tivesse disposição, se eu não tivesse vergonha de falar em público, eu não ia. Porque imagina, tinham várias pessoas na fila. Para você pegar o papel e chamar, oi, vem aqui. Você já chama atenção, você está se expondo. Você vira um centro das atenções ali. Você, meu Deus, o que está acontecendo? E não é para você ser estrelinha, para você brilhar, não. É para ajudar, é para você estar preparado. Você está preparado para situações assim, porque às vezes você vai chegar numa entrevista de emprego e você não sabia que ela era em grupo. E você não está preparado para isso. E aí você chega lá na entrevista de emprego e de repente você vê um monte de gente na mesma sala, assim. Não é na sala de espera, é na mesma sala de apresentação. E aí você vê que vai ser ali mesmo. E aí? Você está preparado para isso?
Pra concorrer entre 10 pessoas ali e se destacar? Ou você vai ficar morno, não vai perguntar, não vai... Tô nem aí, não vou falar, tô aqui, tô na minha, não vou falar, vou ficar na minha. Como que você tá? É importante você estar preparado. Esteja preparado, vai lá, esteja preparado. E você se prepara com técnica, gente. Não é nada muito absurdo, não, é com técnica. Se eu te perguntar hoje, você está preparado para fazer uma entrevista de emprego em grupo com 10, 15 pessoas? Está preparado para falar, se expor, tá ali? Você está preparado para isso? É importante. Esteja preparado. Esteja preparado. Então, quando a gente está falando de técnica, de falar em público, existem diversas coisas que podem surgir na tua cabeça. Mas deixa eu falar um pouquinho dos benefícios de você falar em público. Eu sinto que eu preciso te convencer ainda. Preciso te convencer a falar assim, cara, falar em público é importante para você. Ó, falar em público é importante porque você vai ter o controle sobre a situação, como essa que eu acabei de falar para você. Você não fica refém. Você não fica escravo das situações. Você escolhe. Você tem a opção de escolher. Se não fosse uma coisa whatever, nem aí, tanto faz. Não fala. Mas você escolhe. E não é porque você sabe falar em público que você vai sair falando com todo mundo. Vai ser o chatão do elevador. Sabe? Vai bater o papo do início ao fim da corrida com o Uber. O cara tá lá com a cara fechada, a mulher tá lá dirigindo com a cara fechada. Você viu que, ixi, não quer papo. Não puxa papo. Eu sou de Curitiba. Curitibano aqui não gosta de conversar. Então tudo bem. Eu sou curitibano na rua nato. Cara fechada, normal, andando. Não falo. Não é porque você sabe dar uma chave, um mata-leão, que você vai sair dando mata-leão em todo mundo na rua. A mesma coisa funciona com a conversa. Não é porque você sabe falar em público, que sabe puxar um papo, que você vai sair puxando um papo com todo mundo. Vai chegar lá no açougue e vai ficar lá meia hora conversando com o cara. E aí, como tá? Não sei o que. Legal, né? Oi, tal coisa. Ô, legal, gostei de chapéu aí, pô, legal. Como que tá trabalhar aqui? Ah, nossa. Isso, poxa, não seja essa pessoa. Agora, se ela for do teu interesse, beleza. Você tá lá no ônibus. Ei, você conseguiria puxar papo com alguém no ônibus? Tá no busão, você viu uma pessoa interessante ali, você fala, uau, legal, deixa eu tentar puxar um papo com essa pessoa aqui. Se você não estiver preparado, se você não está preparado, você não fala. A mesma coisa seria na entrevista de emprego. Seria para um cargo de liderança. Às vezes você se destaca no teu trabalho por uma ação tua. Uma ação. Uma ação de liderança, uma ação de você dominar ali e falar em público, dominar aquele medo e falar em público. Por uma ação. E aí, é lógico, não preciso nem explicar pra você que cargo de liderança paga mais, né? E nem todo mundo quer ser líder e tá tudo bem. O que eu digo pra você é que um dos benefícios, e só esse benefício já bastaria, de você dominar. Não ser escravo, não ser refém das situações quando você precisar falar em público. Eu preciso falar em público, meu Deus do céu, meu TCC, minha apresentação. Caraca, cara, quantas vezes eu vi nego tremer na base porque não estava preparado para se apresentar. Não estava preparado para aquela situação. Não estava preparado para enfrentar aquilo. E como eu já falei para você, é uma coisa que não é natural. Não é natural. Não espere que você nasça com esse dom. Nasci com o dom da palavra. Meu Deus, olha o dom. Não nasce, tá? Entenda isso. Outro benefício, como eu falei pra você, é a sua profissão. Se você quer... Tem um bichinho aqui. Se você quer alcançar novos cargos, se você quer aumentar o seu potencial dentro da sua empresa, se você quer vender mais, se você quer liderar pessoas, se você quer atingir mais pessoas, se você quer um relacionamento, se você quer isso, quer aquilo, cara, se você fala em público, você consegue dominar essas situações para você conseguir aumentar seu cargo, subir de cargo, aumentar seu salário. Sabe, eu quero falar um assunto muito delicado com o meu filho, mas eu tenho vergonha do meu filho. Quero falar um assunto muito delicado com o meu marido, com minha esposa, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de me expressar. Tenho vergonha de me expor. Tô lá no negócio da família, queria pedir fulano em casamento. Putz, tenho vergonha. Pedir pessoa pra sair comigo. Tenho vergonha. A Amandinha, ela vive falando assim, gente tem medo de gente. E é um medo de exposição. É um medo de você se expor, de você dar a sua palavra, de você... É como se você vestisse
uma roupa super chamativa e bum, ligasse um holoforte em cima de você. Você, puf, tá todo mundo olhando pra mim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Se você não tá preparado no teu TCC, na sua apresentação, cara, já era. Então esse é um benefício maravilhoso, porque é como se você tivesse o poder aqui, é um superpoder que você tem, de falar em público. Você solta quando você quiser, como eu falei, não é porque você sabe dar um gancho em alguém que você vai sair dando gancho nos outros na rua. Não é porque você sabe dar uma pirueta que você vai sair dando pirueta em tudo quanto é lugar, mostrar pros outros. É tua habilidade, você solta ela quando você quiser, você utiliza ela quando você quiser, tá ali na tua mão. E é tão mágico, é tão legal isso, porque você acaba se tornando alguém que é notado, é percebido. E se você tem uma mensagem para passar, como eu acredito que todo mundo tem uma mensagem que queira passar, seja no seu trabalho, seja divulgando sua arte, divulgando o seu trabalho, seja querendo vender mais, liderar mais pessoas, na igreja, não importa onde. Se você não dominar esse medo de falar em público, você vai ficar para trás, não vai evoluir. Para pensar hoje nas entrevistas de emprego. Entrevista de emprego hoje é como? Como? Caraca, a maioria das entrevistas de emprego é isso aqui, ó. E se você tem medo de celular, se você tem medo de se expor, nunca gravei. Ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Nunca gravei, tô aqui. O que acontece? Você tem esse receio, você tem esse medo de falar em público, cara, quando liga a câmera para fazer a entrevista, meu Deus do céu, você vai congelar. Às vezes não é nem ao vivo, às vezes você precisa fazer uma entrevista gravado. E parece que é mais difícil ainda. Pessoa precisa. Eu quero que você me explique seu currículo, quero que você me explique aí o seu trabalho. Me explica ele através de um vídeo de 3 minutos. E aí? Como que você vai fazer se você não tem desenvoltura, se você não fala bem, se você não se expressa? Sabe? Então é importante demais você controlar esse medo de falar em público. Controla ele. Esteja preparado para quando você precisar, você usar esse teu as, essa tua carta na tua manga. E uma habilidade única. São poucos profissionais que têm. A habilidade de se comunicar, de falar em público. E todo líder tem que ter. Não adianta, todo líder tem que ter. Todo líder tem que ter essa habilidade. Todo líder. Então é importante, tenha. Esse é um dos benefícios, gente, e poderia te dar outros milhares de benefícios aqui. Tá? Milhares. Mas é uma habilidade, ok? Então vamos lá. Você entendeu que você não foi incentivado, você entendeu que não é natural para você, e você entendeu que existem técnicas. Mas aí você pode pensar assim, nossa, mas essas técnicas são muito elaboradas? Como que são essas técnicas? Diz aí nos comentários, você acha que as técnicas para falar em público são muito elaboradas? Não são. Porque não são, tá? Então, você pode pensar assim, não, mas eu não nasci para falar em público. Eu não nasci para falar em público. E vou te dizer, você pensa em alguém que se comunica muito bem, você pensa no Cortella, Mário Sérgio Cortella. Pô, você olha para ele e fala, nossa, esse é um comunicador nato, né? E outro dia eu tava vendo uma palestra dele e ele tava falando sobre o começo dele. E ele tava falando sobre essa injustiça que acontece quando você fala que a pessoa nasceu com aquele dom. Que ela nasceu com aquilo, que falou, meu Deus, aquilo é um nosso comunicador puro, nato, é dele. Nasceu falando já. Com 2 meses já tava falando já. Já tava recitando poema. E não. Ele falou um pouco sobre como que ele começou na igreja e tudo mais, sentou lá na frente, veio do interior aqui do Paraná. Foi do interior e aí o padre chamou ele para ler e tudo mais. E aí ele fala, poxa, quando eu estudei, eu me desenvolvi, foquei, me esforcei, aprendi, estudei. Pra lá no final, as pessoas me veem palestrando, me veem falando e ele fala assim, nossa, esse aí nasceu com o dom, hein? Ah, tá, nasceu com o dom. Você de fato acredita que todo mundo que se comunica bem não é tímido, não tem vergonha, não teve dificuldade, simplesmente nasceu falando já. Poxa, você procura o Flávio Augusto, cara, se comunica demais. Tímido, muito tímido. Então, quando você pensa em comunicação, quando você pensa que nossa senhora, aquela pessoa nasceu com o dom da palavra. Ah, a pessoa tá ali, nasceu, é dela, tá ali. Não faça esse julgamento. Saiba que você também pode falar em público, você pode melhorar a sua expressão. Falar, não, eu não tenho vergonha. Tudo bem,
Você não pode não ter essa vergonha agora. Alguma coisa você tem uma timidez. De alguma coisa. De alguma coisinha. Mas, tudo bem. Relaxa. Agora pensa, se você já fala bem naturalmente, você foi ali, foi intuitivamente, você foi aprendendo, falou e agora se comunica bem. Imagina quando você tem técnica por trás. Imagina quando você tem a técnica embasada, que você está entendendo, quando a pessoa está te ouvindo, quando a pessoa não está te entendendo. Isso é fundamental, gente. Fundamental para a tua carreira, fundamental para qualquer coisa. Você vender tua ideia, para você vender teu produto, teu serviço, tua mão de obra, para você vender. É importante. E eu tô aqui, meia hora, falando para você o quão importante é falar em público. E você às vezes pode estar aí, receoso, falando, não, eu não preciso falar em público, eu já sei de tudo, vou falar em público. Ó, tu vai cair de cavalo alguma hora, hein? Porque o falar em público, ele vai te ajudar dentro de casa. Vai te ajudar a se expressar. Como eu já disse, vai te ajudar a entender as pessoas. E te ajuda mesmo, te ajuda de fato, tá ali, te ajuda de verdade. E tem técnica que você aprende que ele te ajuda sutil. Você vê, você já, ixi, nossa, aprendi já, tô dominando isso aqui, tô fazendo isso aqui, tô fazendo aquilo outro. Importante, gente. Deu uma suada aqui já, tá calor. É importante. Então vamos lá. Separei aqui alguns pilares importantes para você entender, ok? E quando a gente quer falar em público, a gente precisa controlar algumas coisas. E eu vou te dar umas dicas mais práticas e umas dicas mais técnicas para você utilizar em teu dia a dia, tá? Importante. Vamos lá. Separei aqui. A primeira coisa para você falar em público é controlar sua ansiedade. O que tem a ver uma coisa com a outra, Lisana? Quando você controla a sua ansiedade, ou seja, você controla a sua atenção e sua concentração, você controla a sua expressão. Você já viu uma pessoa ansiosa no palco? Pessoa ansiosa. E ela tá tremendo, bate a perna, não controla e fica ali, sabe? E a ansiedade, ela pode ser a ansiedade da timidez, ou ela pode ser uma ansiedade dela mesma, uma ansiedade que surge naturalmente com hormônios. Então pode ser uma ansiedade, tá ali, tá gigante. E você vê, o corpo fala, gente. Então quando você não controla a sua ansiedade, vai pro segundo pilar, que é controlar a sua expressão. Você precisa. Você controla a sua ansiedade para você controlar a sua expressão. E a expressão envolve 3 fatores. Envolve sua voz, seu vocabulário e seu corpo. Importante demais você controlar os 3. Porque você pode ser uma pessoa que se comunica muito bem, mas você fala baixinho. A pessoa não fala, não tem potência na voz. Parece que a energia diminui, parece que as coisas não fluem. A pessoa fica aquela pessoa que fala baixo, que fala morno, dá até vontade de desligar. Nossa Senhora. Ou a pessoa se comunica muito bem, ela tem a voz muito legal, mas o vocabulário dela fala errado algumas palavras, não tem muita criatividade para utilizar o vocabulário. E trava. E o corpo? A pessoa que se comunica, sabe o Fábio Porchat? Se comunica, meu Deus! Alegria, parece que tá alegrando uma criançada. Ou então a pessoa que tá falando tá parada assim. Não comunica nada, não entende nada da expressão dela. E ela pode super bem falar, ter uma comunicação super... Mas parece que fica robótico, a pessoa não se mexe, não pisca, não mexe o rosto, fica aqui, travada. Importante, gente. Domine esses 3 pilares, domine essas 3 coisas na sua expressão. Então você domina a sua ansiedade. E como que você domina a sua ansiedade? Dominando a sua atenção e concentração. E atenção, gente, nada mais é do que atenção concentrada. A sua concentração é a sua atenção concentrada. Concentrada em quê? Concentrada no que você quer. Pode ser no teu corpo, pode ser na tua voz, pode ser no ambiente, pode ser no teu estudo. Sabe quando você está chegando num lugar e você abaixa o som, abaixa o volume do carro para você enxergar melhor? Você está abaixando o volume do carro para você se concentrar, pra você ter maior atenção, uma atenção concentrada, pra você enxergar melhor. E o teu problema não é de visão, o teu problema é de foco. Então é importante, domina mesmo, domina a tua ansiedade. E a ansiedade vai te ajudar com a tua criatividade. Se você domina a sua ansiedade, cara, tá na tua mão, você dominou e pronto, tá ali. E eu já vou dar umas dicas para vocês dominarem a ansiedade, já vou dar umas dicas de expressão também.
É importante, gente. Domina. Outra coisa que eu separei aqui, ó. Saber o que você vai falar. Super, hiper, mega importante na hora de você se expressar e falar em público. Porque se você não sabe o que você está falando, se você, sabe, deu um Wikipedia ali, pesquisou rápido, por cima, se surgir alguma dúvida, se surgir alguma coisa, ou se você sair do teu roteiro, se acontecer alguma coisa, acabou a luz, não sei o que, nossa, você perdeu. Você perdeu a guerra ali. Perdeu. E quando você está na frente do público, você está esperando que possa acontecer qualquer coisa. Pode cair a internet agora, pode desligar a luz, pode isso, pode aquilo, tá tudo bem. Eu estou preparado para isso. Como eu disse, eu não estou pronto, mas estou preparado. Pode dar uma crise de riso, uma crise de tosse, alguma coisa. Pode cair o fundo aqui, pode acontecer alguma coisa. Se você não está preparado para isso acontecer, e você não tem o domínio do assunto, você não sabe de fato o que você está falando, e precisa ter feito uma faculdade. Não, cara. Se você estudou sobre aquilo, você acredita de fato naquilo que você está falando, isso já é um ponto positivo para você. Você vai reduzir a tua ansiedade, você vai reduzir a tua timidez com relação àquilo. E a timidez, ela é algo que vai te machucar na hora de falar em público. E a gente já chega lá. Mas é importante, tenha isso em mente, importante, domina o teu assunto, domina no que você vai falar. Domina a ponto de você explicar de trás para frente, de frente para trás, e explica. Pronto. Beleza, legal. E como que eu aprendi isso? Aprendi com o teatro. Quando você fica com aquele medo do branco, né? Meu Deus, e se eu não souber a minha fala? Meu Deus, e se isso, e se aquilo? Eu entendi que quando eu tinha uma interpretação sobre o assunto, sobre a cena, sobre o meu personagem, sobre o que está acontecendo ali, cara, eu não me perco. Eu posso perder as falas, pode dar um branco, eu esqueci a fala, esqueci a outra, mas eu tô ali e eu vou entregar aquele enredo, aquela cena, porque eu entendi a cena, entendi o assunto. Então quando a gente estuda texto para teatro, a gente estuda pra gente entender. É por isso que a gente fala estuda o texto e não decora. Porque quando você decora e existe um caco, ou o outro ator esquece, alguma coisa acontece, você se perde. E aí vem o branco. Então você tá preparado, entender o assunto, entender daquilo que você está falando, é super, hiper, mega importante. Entenda de fato sobre o que você está falando, tá? Tem uma interpretação sobre aquilo. A outra coisa é... Existem vários fatores, tá, gente? Eu já dei vários vídeos aqui, já fiz vários vídeos onde eu explico sobre cada coisa. Por exemplo, ansiedade. Fiz um vídeo de 40 minutos falando sobre ansiedade, como que você reduz a ansiedade, sobre expressão, voz, vocabulário, criatividade para você melhorar teu vocabulário, o leque de palavras. Tem tudo isso no perfil aí, procura Elisan Correia que você vai encontrar. Mas, vamos lá, quinto elemento aqui. Quarto. Praticar. Praticar, gente. E é praticar sabe, com o coração mesmo. Não é, deixa eu só bater ponto aqui, deixa eu praticar, deixa eu entender o que eu vou falar. Se você vai para uma entrevista de emprego e você não se prepara, você não pensa, pratica os argumentos que vai rolar lá. Se você vai conversar com uma pessoa e você não pensa, pessoa é muito importante para você. Vai conversar sobre um relacionamento. E aí você não pensa no que você vai falar, sobre as coisas que vai acontecer, sobre os argumentos que podem surgir, você não se prepara. E olha como a técnica é simples. Você pode pensar, putz, é tão simples que eu nem vou fazer. E por você não fazer, que você vai dando margem para o erro. Então, se prepare. Treine os argumentos. Treinar. Se eu vou para entrevista de emprego, eu quero saber que empresa que eu estou indo. Que ele pode perguntar, ela pode perguntar alguma coisa sobre a empresa. E aí você, se você não sabe, se você não se preparou, se prepare. Vai dar uma aula, vai dar uma palestra, vai dar isso, vai dar aquilo, se prepare. A pessoa pode perguntar. Pô, você tá na live, tá gravando um vídeo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Se prepara. Se prepara. Principalmente hoje em dia, que a gente tá falando aí muito de conteúdo, de live, de entregar o teu produto. Se você não se prepara, por exemplo, eu vendo quadro, vendo minha arte, pinto parede, eu faço alguma coisa. Se você não está preparado para responder o seu cliente, ou seja, falar em público, tá ali conversando com alguém que você não conhece, tá num vídeo, tá numa chamada, tem alguma coisa. Se você não tá preparado para isso, ixi, é difícil, hein? E bota difícil nisso, porque você não tá preparado. E aí? Vai fazer o quê? A pessoa pergunta, rola alguma coisa e nada. Nada. Importante, esteja preparado, tá? Prepare.
beleza? Treina bastante o que você vai falar. Quinto elemento aqui. Quando você está falando com as pessoas, por exemplo, se eu estou gravando um vídeo, não é legal ficar gravando um vídeo olhando para cá, né? Ou quando eu estou falando com a pessoa olhando no olho dela, e aí eu começo a olhar para cá e não olho mais no olho, parece que eu não estou dando atenção para a pessoa. Eu tinha uma professora que era muito assim, na época do ensino médio. E os alunos faziam bullying com a professora, praticamente. Porque ela não olhava no olho. Ela não olhava, ela dava aula assim. Ela falava assim, o tempo todo assim. E ficava falando. E a professora era super inteligente, ela super sabia do que ela estava falando, mas ela falava assim, gente. Parece que você perde a credibilidade daquilo que você fala simplesmente por você não dar atenção. Então, se você está gravando vídeo, olha para a câmera. Se você está falando com a pessoa, olha nos olhos. Elisã, eu tenho medo de olhar nos olhos. Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo. Se você tem medo de olhar nos olhos, olha aqui no meio. Olha na sobrancelha, olha acima dos olhos, olha, sabe? Afasta um pouquinho, olha um pouquinho assim. Olha, se estiver muito perto, vai mostrar que você não está olhando nos olhos. Mas agora, tenho medo de olhar para a câmera. Olha um pouco pro lado da câmera, bota um papelzinho aqui do lado da câmera. Ó. Não estou olhando para a câmera. Mas enfim, não transparece. Tô olhando para a câmera, não tô olhando para a câmera. Tô olhando para a câmera, não tô olhando para a câmera. Indiferente. É um medo inconsciente. Minha mãe, que dá aula hoje em dia ao vivo, lá de costura, ela tinha esse medo. Tanto é que se olhar o primeiro vídeo dela, ela olha pra câmera, olha pra mim, olha pra câmera, olha pra mim, olha pra câmera, olha pra mim. Porque ela tinha medo. E era um medo inconsciente. Hoje em dia, você pega a câmera, pode esfregar no olho dela, não tem mais medo. Passou. Por quê? Porque ela treinou, porque ela se habituou, ela se acostumou. E você acostuma mesmo. Eu tô com vergonha de fazer um vídeo. Outra dica que você pode fazer. Grava sem gravar. Pega, bota a câmera aqui, ó. E pensa assim, não vou gravar agora. Dá play, pra você ter uma noção. Mas fala, esse vídeo não vai pro ar. Esse vídeo aqui eu não vou editar. Então, dá um play. E aí você grava. E grava, e fala, não sei o que, o que você quer fazer. Faz a tua dancinha, faz o que você quiser. E aí no final você desliga. E você vai tirar o peso de estou gravando, os outros estão me julgando. Estou gravando, os outros estão pensando em mim. Então, meu Deus do céu, e agora? E você vai colocar uma coisa mais leve em cima. De, nossa, tudo bem. E, meu Deus, a primeira live que você vai fazer. E se eu falar besteira? E se a pessoa me julgar? E se não tiver ninguém? E se, meu Deus... E começa e se... O e se é a timidez. O e se é a ansiedade. E se? Quando você está com o e se, você está se preocupando com o que os outros vão pensar. Se você está se preocupando com o que os outros vão pensar, você está dando margem para a tua dúvida sobre você. Sobre o teu conteúdo, sobre o que você está falando. Você está dando dúvida, abrindo espaço para dúvida para as pessoas também. Porque insegurança passa. E nós, seres humanos, somos treinados desde pequenininho para perceber a autenticidade. Nós percebemos, nossos pais ensinam isso. Pra gente pegar quem tá mentindo, quem não tá mentindo. E a gente começa a pegar a desconfiança do ser humano. Não, esse cara tá mentindo, tá me enganando. E isso aí que ele tá falando é verdade. Então, nossos olhos são treinados. Nossos ouvidos, a gente percebe, o corpo fala, tá ali. E ele fala. Fala muito. Fala demais. Por isso que é importante você controlar a sua expressão vocal, sua expressão verbal e sua expressão corporal. Importante. Então, o corpo ele vai denunciar você. Quando você tá nervoso, quando você tá ansioso. Pessoa que fica se mexendo. Sabe aquela pessoa que tá com o palco quente, assim? O palco tá quente, a pessoa fica pra um lado pro outro. Fica passando a mão na cara. Fica batendo. Tudo isso comunica. E como que você controla o seu corpo para você não ficar fazendo isso aqui? Como? Como que você controla? Com a sua ansiedade. Se você controla a sua ansiedade, e a ansiedade é referente ao momento, referente a algo que vai acontecer. Timidez é referente ao que as pessoas pensam. Tudo é antecipação, gente. Tudo. Tudo é antecipação. Você está antecipando. O que aquela pessoa está pensando sobre mim? O que ela pensa sobre o meu conteúdo? O que ela pensa sobre minha empresa? Sobre meu negócio? Sobre a minha arte? O que ela pensa sobre isso? Você fica aquela. O que ela pensa sobre minha roupa? Será que eu sento assim? Será que eu... Sabe? O que eu faço com a minha mão? Será que meu cabelo tá legal? Minha barba? E você fica nessa. Então, a ansiedade, ela vai te trazer tanto a timidez, que é sobre você e o que as outras pessoas estão pensando, quanto no momento. Mas e se acabar a luz? E se... O que eu vou falar? E eu tenho que falar isso. Ai, meu Deus.
E se fulano não gostar de mim? E aí começa a misturar as coisas. Mistura ansiedade com timidez, ansiedade com timidez. Quando você vê, tá uma bola de neve. E é super perigoso isso porque pode te dar um ataque de pânico. Pode te dar um ataque de ansiedade. Você tá ali e começa. E você não... se você parar pra pensar, ela criou lá atrás. Mas você pensa, nossa, mas por que eu tô assim, gente? Por que tá me faltando ar? Por que tá acontecendo isso? Por que eu tô querendo por agora? Por que eu tô isso? Por que você não controla a tua ansiedade? E quando você vai falar em público, como eu já disse, não é natural. Não é normal nosso. Não espere que você vai sair falando em público desde pequenininho. Se você não foi treinado pela escola, pelo teu colégio, pelo teu ambiente, pelo teu trabalho. Não é natural teu. Esse medo de exposição veio desde lá de antigo. Então, se você entende que são coisas jogando contra você, dois fatores grandes aí jogando contra você, e dentro desses fatores tem diversos outros. Como que você espera que seja natural você sair falando em público? Sair se comunicando? Nossa, é nato aquele comunicador. Não, é treino. É treino e técnica. Muito importante. Então entenda isso. Para você controlar o teu falar em público, você precisa controlar sua ansiedade, sua expressão. Você precisa entender o assunto que você vai falar. Você precisa treinar os argumentos. E você precisa dar atenção para as pessoas. Dá atenção, olha no olho, olha na câmera. Olha para a pessoa, pergunta. Você está conversando com a pessoa, pergunta se ela está te entendendo. Você está me entendendo? Pergunta. É importante demais, gente. Tem que ter essa noção, essa base. Dentro desses existem diversas coisas. Porque se você fala de ansiedade, é controle de atenção e concentração. Atenção e concentração. Atenção e concentração. E como que você concentra, como que você trabalha isso? Com respiração. Trabalha com a mente. Mas a respiração, ela te traz uma plenitude na hora. E eu vou passar um exercício para vocês daqui a pouco. Que é assim, é como se você tira a ansiedade com a mão. Você pega e arrancou a ansiedade. 0. Mas não fica tomando muito esse antibiótico, porque uma hora vai passar o efeito. Então é importante você trabalhar a ansiedade antes. Qual que é a dica que eu trago para ansiedade? Tem um hobby. Muito importante. Você tem um hobby. Cara, é importante demais. E às vezes você pensa, não sou merecedor, não tenho tempo, não posso fazer, o hobby é muito caro. Às vezes você começa a desenhar, às vezes é uma música, às vezes é qualquer coisa. E você ter um hobby vai te ajudar muito na tua ansiedade. Muito, muito, muito mesmo. Porque você separa um momento para você. Aquele é teu momento. E você faz com ele o que você quiser. Você está dedicando ao seu hobby. E o seu hobby está dedicando a cuidar de você. Controla a tua ansiedade antes dela virar uma bola de neve. Antes de você precisar ficar fazendo exercício para reduzir ela. Você deixa ela sempre baixa. Ela tá subindo, você, bum, hobby, diminui. Tá subindo, você, bum, hobby, diminui. E vai tendo. Assiste um filme, faz alguma coisa. Mas vai ter estágio, como eu falei naquele vídeo lá de 40 minutos, que você não, só o hobby não vai te ajudar. Você tá 1 hora para você entrar na tua live. Você fazer tua entrevista de emprego, para você apresentar teu trabalho, teu TCC, aquela coisa que você queria. Pra você entrar num relacionamento, você chegar lá no restaurante. E aí, o que você faz? Não dá tempo de você fazer um boxe, não dá tempo de você correr, andar de bicicleta, desenhar, cantar uma música. Não dá tempo. O que acontece? Como que você controla isso? Como? Com uma técnica de respiração. Eu vou te passar ela aqui. Eu chamo essa técnica de 5-5-5. E ela é uma técnica simples. Ela já evitou ataque de pânico. Ela já evitou várias coisas. De um aluno meu, de uma aluna. Evitou, ela estava tendo um ataque de pânico e eu falei pra ela. Falei, quando você estiver prestes a ter um ataque de pânico, bota esse gatilho subconsciente na tua cabeça. Fala, quando eu estiver tendo um ataque de pânico, repete, quando eu estiver tendo um ataque de pânico, fazer o 5-5-5. E foi o que ela fez. Ela tava tendo ataque de pânico e aí ela 5-5-5. E fez. E cara, tirou com a mão assim, e volta e te salva. Salva a vida. Salva teu relacionamento, salva teu trabalho, salva você. E você pode usar ele pra qualquer coisa. Pra dormir. Eu quero dormir, tô muito pilhado. Nossa senhora, acabei de sair da live, daqui a pouco eu vou dormir, meu Deus. Faz 5-5-5, você vai acalmar. E o bom do 5-5-5 é que ele trabalha a tua concentração, ele trabalha a tua respiração e trabalha a tua concentração.
E a ideia de você tirar a ansiedade é o quê? É você parar de pensar naquele momento que vai acontecer daqui a pouco. E prestar atenção em outra coisa. Mas como que você presta atenção em outra coisa sendo que está muito latente na tua cabeça? Quando você trabalha a tua respiração, está trabalhando algo interno. E algo que é teu natural. Se você para de respirar, já era. Então é natural nosso. A respiração ela vem antes dessa preocupação. Então nosso corpo ele está preparado para entender a nossa respiração. Opa, parou de respirar, o que está acontecendo aqui? Deixa eu prestar atenção. Parou de respirar, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E ele para de pensar na apresentação. Opa, respiração, o que está acontecendo? Mudou. E a tua mente já começa a trabalhar ali. E você acalma. Então eu vou te passar aqui. Como que é o 555? Você vai soltar todo o ar. Tá? Escuta primeiro, depois você faz. Você vai soltar todo o ar. E aí você vai puxar a maior quantidade de ar que você conseguir. Deixa eu tomar uma água antes. Você vai puxar a maior quantidade de ar que você conseguir. Tá? Puxa. Você vai puxar e você vai controlar essa entrada de ar por 5 segundos contando no teu dedo. Não precisa ser 5 segundos cronometrado? Não. Eu preciso que você conte. Que você tire a atenção do apresentação, relacionamento, aquilo que vai acontecer para você prestar atenção na tua respiração. Então você vai puxar, vai inspirar, vai encher tudo, trabalhando com o tempo, tá? Então vai lá, você vai puxar, vai... Ó, quando você travou aqui, ó, você vai segurar por 5 segundos. E vai segurar. E aí você vai soltar por 5 segundos também. Não vale acabar o ar antes. Acabou o ar. Continua contando. Não. E não vale puxar antes também. Ih, acabou o ar. O cara continua contando. Não. Tenta colocar ele dentro desses 5 segundos. Por que isso? Porque você vai ter um foco. Você está prestando atenção agora em outra coisa. Você está tirando a tua atenção. Você tira a sua atenção daquela parada que vai acontecer daqui a pouco. E você foca na tua mão. Você foca no teu controle da tua respiração. Poxa, eu tô numa reunião. Tô aqui na reunião. Meu Deus do céu. Faz com a mão embaixo aqui, controla. Não vai encher o pulmão igual um doido lá, mas controla, enche o máximo que você conseguir sem demonstrar para os outros que você está respirando. Puxa. E segura. E solta. Você não precisa ficar... Não, calma, não precisa chamar tanta atenção para você desse jeito. Mas é importante você fazer isso. Tá? E faça isso. Faça comigo agora. Vai lá. Solta todo o ar. Puxa por 5. Trava. Solta. Cara, você já percebe que nossa, abaixa, esse nível de ansiedade abaixa. Então bota isso na tua cabeça. Coloca esse gatilho aí. De toda vez que você sentir essa ansiedade, você tá sentindo que, meu Deus, o que eu faço? Preciso me acalmar. Usa isso. Nossa, ele te acalma na hora, assim. É que nem tirar, é tirar com a mão, gente. É tirar com a mão. Tá? Ele te acalma. Te acalma mesmo. Importante, vai lá, faz. Essa é uma dica muito prática. Outra coisa que nos traz muita ansiedade é a nossa voz. E muitas pessoas não gostam da voz. Meu Deus, a minha voz é ruim. Meu Deus, eu não gosto da minha voz. Ai, minha voz é isso, minha voz é aquilo. E o que nos traz uma timidez grande é quando a gente trava. Tá falando uma palavra difícil e você... Não. Cara, aquilo trava você. Então trabalha a dicção. Existem vários exercícios que eu já trouxe aqui no perfil sobre dicção. Para você conseguir falar em público, você precisa ter uma boa dicção, porque senão você vai ficar travando nas palavras. E travar vai te trazer uma grande ansiedade, vai te trazer uma grande timidez. Tá quase batendo uma hora. Tomara que o Instagram não derrube a gente. Eu tava fazendo uma live ontem, ele derrubou, falou, deu! 1 hora já deu, tchau. Enfim, vamos ver se vai continuar aí. Se ele não continuar, tudo bem, paciência, a gente faz outra. E outra, tá? É importante, gente, importante. Então, para você trabalhar, tem um exercício muito legal, que é a metralhadora de sopro, tá? Você vai trabalhar a metralhadora de sopro. Bom, ele não apareceu aqui que ele vai desligar.
Então vamos continuar. Vamos continuar. Metralhadora de sopro. Ela vai trabalhar muito sua dicção, tá? E trabalhando sua dicção, você reduz a sua ansiedade. Nesse momento que você não vai ficar travando. Vai ficar, mas como que fala? Paralelepípedo. Como que você vai falar isso sem travar? Como que você vai falar umas palavras difíceis sem travar? Hein? Importante, vamos lá, vamos fazer. E ele é um aquecimento de respiração também, porque você pode trabalhar o seu diafragma, da mesma forma que você pode trabalhar na respiração do 555, o seu diafragma, tá? Mas trabalha aqui, sempre foca no diafragma, porque aquelas pessoas que querem se comunicar em público não utilizam essa voz que fica no peito, ou voz de garganta, que fica aqui forçando a garganta, sabe? Existe uma diferença entre eu falar aqui, ó, e eu falar pra cima, se eu usar uma voz de cabeça, utilizando meu diafragma, ó, diafragma, voz de cabeça, voz de peito, voz de peito. Diafragma, utilizando diafragma, tô puxando ele. E eu já ensinei como você localiza, como você treina, como que você utiliza muito bem a voz e diafragma. Tem vídeo aí no perfil ensinando, vai buscar isso, se você não conhece, tá? Então, a metralhadora é simples, ó. Você vai serrar seus dentes aqui, ó. Dentes travados, tá? E você vai fazer assim, ó. Na verdade não, esquece o dente. Esquece. Metralhadora é assim, ó. Inspira e solta assim. Não é fazer trrr, que assim você vai forçar a tua voz. E se você tá aquecendo a tua voz, você tem que começar devagar. Vai começar assim, do nada, tá? Importante, vai lá, faz devagar. Faz, ó. Inspira, trabalha o diafragma. E você vai controlando a saída. Controla a saída de ar, tá? Controla bem a saída de ar. Deixa ela o mínimo possível que você consegue controlar para fazer o trrr. Porque quanto menos ar estiver passando ali, vai fazer a tendência é ele parar de fazer o brrr com a língua. Sacou? Então é importante, vai lá, faz esse exercício que vai te ajudar a aquecer. Tanto vai trabalhar a tua respiração e vai ajudar a aquecer essa tua língua para você melhorar a sua articulação. E tem vários vídeos aqui no canal falando sobre articulação. Eu tenho uma articulação preguiçosa. Por estar muito tempo no teatro, às vezes a gente fica preguiçoso, gente. Fica preguiçoso, o ator fica preguiçoso. Ele para de trabalhar. Então eu costumo conversar assim. Então eu converso assim, não mexo muito a boca. Tem gente que gosta de se expressar, gosta de falar muito articulado. Eu não falo muito articulado. E tá tudo bem. Quando eu preciso falar para mais pessoas, quando eu preciso falar para um lugar aberto, por exemplo, aí sim, aí eu articulo bastante, articulo bem. Mas quando eu não tô num vídeo assim, aí, né? Então é importante a gente estar sempre forçando essa articulação para que a gente consiga se comunicar melhor, ok? E isso vai reduzir sua timidez, porque você não vai ficar travando. E vai melhorar a sua comunicação, vai melhorar a sua expressão. Lembra que quando a gente tem que controlar a expressão, a gente tem que controlar os 3 fatores. Vocabulário, voz e corpo. Importante demais. Eu te passei aqui essa dica. Vamos lá. Uma dica aqui para você saber do que você fala. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me ajuda, que você vê que eu estou utilizando aqui, para eu saber do que eu estou falando, é trabalhar em tópicos. Então eu trabalho o meu discurso, eu trabalho o meu vídeo, eu trabalho o que eu vou falar, minha aula, se eu estou dando aula, se eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, em tópicos. Então eu pego os tópicos de 1 hora, por exemplo, que eu quero falar, e eu boto ali, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e vou deixando tudo em tópico, porque com tópico vai me ajudar a me lembrar. Ah, eu não posso fazer isso na minha reunião, eu não posso fazer isso no meu date, no meu, sabe? Vou lá não encontrar a pessoa, peraí só um pouquinho. Tá, agora eu tenho que falar sobre... Entendi. Então, no relacionamento eu não gosto de tal coisa, então não vai dar pra você fazer isso. Mas você pode trabalhar os tópicos, porque com os tópicos fica mais fácil de você lembrar depois. Então você trabalha, você sequencia por tópicos. Você sabe que você precisa falar 5 coisas. E se você deixa em tópico, fica mais fácil para você lembrar. E quando você tem um tempinho a mais para você se preparar, cara, você estuda aquilo ali na hora. Porque um tópico vai seguindo do outro.
Então deixar em tópico vai te ajudar muito no seu discurso, vai te ajudar muito na sua live, vai te ajudar muito no seu vídeo, em qualquer coisa que você queira fazer. Importante, tá? Trabalho em tópicos. Vamos trabalhar aqui agora para a quarta coisa. Ó, praticar argumentos. E como que eu posso praticar argumentos, Elisana? Qual que é a dica que você tem para eu praticar meus argumentos? Uma dica que eu tenho para você é para você falar com uma pessoa que você gosta e confia muito. Então, se você vai chamar fulaninho para sair e você tá meio tímido, meio receoso e você fica meio, será que isso, se eu falar para ele vai ficar legal? Chama a pessoa que você sabe que não vai te julgar, que vai te apoiar, que vai estar ali do teu lado. Chama essa pessoa. Chama ela e fala assim, cara, me ajuda nisso. Vem cá, me ajuda nisso aqui. Então, eu tava pensando em falar isso, isso e isso pra pessoa. Eu tava pensando em falar isso, isso e isso na minha entrevista. Eu tava pensando em falar sobre isso, isso e isso no meu vídeo. Eu tava pensando em falar isso, isso e isso na minha venda. Eu tava pensando em falar isso, isso e isso no meu relacionamento com meu filho, com meu pai, com meu irmão, sobre um assunto sério, uma parada que eu preciso melhorar meu relacionamento com as pessoas. Eu não tô gostando daquela coisa que está acontecendo. O que você acha se eu falar desse jeito? Quando você trabalha argumento com as pessoas que você confia, você abre espaço para um hack que você pode utilizar para falar em público, que eu já passei um vídeo inteiro aqui falando sobre. Procura aí, talvez tenha sido um dos primeiros vídeos lá, que é um hack para você falar em público mesmo. Outro dia eu faço um vídeo, eu refaço aquele vídeo, deixo ele mais focado, específico para isso. Mas vai lá, procura o que você vai encontrar, tá? Importante, vai lá, fala com as pessoas, treina o argumento com você. E como que você treina o argumento? Você treina ali com os tópicos. Pega os tópicos e treina aqueles argumentos nos tópicos. E se aqui surgir isso? E se aqui acontecer isso? Tá, e se aqui tal coisa? Tá, e se aqui se alguém perguntar isso? Não, isso aqui se a pessoa falar tal coisa. E você está preparado para aquela situação, tá bom? Quinto, durante o seu discurso, para você dar a sua atenção. Como que eu dou atenção para as pessoas? Como que eu treino a atenção? Você tem que perder o medo primeiro de olhar no olho. Essa é uma coisa que você precisa. E tem gente que vai demorar muito para perder esse medo. Uma das coisas é você trabalhar o desconforto. Porque quando você trabalha muito no desconforto, uma hora ele fica confortável. Sabe? É que nem usar aquela metáfora do sentou no prego enferrujado e, sabe, tá incomodando, mas, poxa, se eu levantar vai doer mais. É uma metáfora. É lógico que você tem que sair da caceta do prego enferrujado, mas é uma metáfora. Então, às vezes é isso, você tá ali e aquilo te incomoda, aquilo é chato, e como que você faz para você trabalhar o olhar no olho? Como que você faz para trabalhar o olhar na câmera? Um deles é começar a gravar sem gravar, né? Da câmera é simples. Bota o papelzinho do lado da lente ali da câmera e você começa a gravar. Outro, para você perder o medo de gente, medo de olhar no olho, vai para frente do espelho. Vai para frente do espelho. E olha no seu olho lá. E fica olhando. Fica olhando na frente do espelho, pro seu olho. Fica. Olha, olho no olho. E fica ali. E olha. E olha. E olha. E fica olhando. Fica por 2, por 3, por 5 minutos olhando pro seu olho. E fica ali. Ele vai ficar desconfortável no primeiro dia? Vai. 5 minutos? Nossa, desconfortável demais. Só olha, não precisa ficar falando nada. Se você quiser falar, pode falar pra você ver como que teu olho se expressa, como que você mexe, como que é isso. Mas só olha. No teatro a gente trabalha muito isso, que é um exercício de concentração e é um exercício de trabalho em grupo, de confiança. Você precisa confiar nas pessoas que estão em cena com você. Então olha, fica lá, e fica olhando. E olha, e olha, e olha, e olha, e olha. No segundo dia você vai olhar de novo. E vai olhar, vai olhar, vai olhar, vai olhar. E aí você tem medo. Então você vai chegar para a pessoa que você mais confia e vai tentar olhar no olho dela. A pessoa que você mais gosta, tua mãe, teu pai, teu filho, tua namorada, teu namorado. A pessoa que você mais confia. E vai olhar no olho dela. Vai estar conversando com ela, não é pegar o olho, me dá o teu olho aqui que eu vou perder esse medo. Não. É olhar no olho, tá ali. Tá conversando com ela, sabe? Tá conversando com ela e olha um pouco no olho. Tem medo ainda, tem vergonha, olha um pouco para cima do olho. Olha no meio dos olhos. E olha e fica ali e volta a olhar no olho. Olha um pouquinho para cima, olha um pouquinho pro lado, volta a olhar no olho. Treina isso. Quando você olha no olho, você passa confiança. Você tá passando confiança. Eu confio em você. O que eu tô falando é sério. O que eu tô falando é que eu preciso que você entenda isso.
Agora você fala, então, o que eu tô falando é sério, eu preciso que você entenda isso. Eu confio em você. Não passa. Não passa a mesma confiança. Então olha no olho, olha na câmera. Quer gravar? Olha na câmera, faz ali. Essa é uma dica muito simples, muito prática pra você. Vai e faz. E você vai perder o medo com o tempo. Não é assim, nossa, nunca olhei no olho de uma pessoa, vou catar ela, dá aqui teu olho, agora eu vou perder o medo. Começa com você, na frente do espelho, depois vai trocando. Tá? Vai trocando que você vai, ó. Vai. Uma beleza. Com o tempo você passa. Enfim, gente, são várias técnicas, são várias coisas. Eu quero novamente aqui pedir para você o seu apoio lá para o Movimento Cultural Solidário. Vou passar o Pix novamente aqui para você, ó. 81, anota aí. 81 29 87 90 930. Tá? Ajuda com qualquer valor que você puder. O pessoal lá é maravilhoso. Ajuda mesmo, ajuda de verdade. Os artistas estão precisando desse apoio, senão o movimento não iria existir, tá? E eu tô fazendo essa live aqui, tô fazendo essa oficina aqui em prol desse movimento, Movimento Cultural Solidário, ok? Ó, o arroba deles é arroba Cultural Solidário CWB, CWB de Curitiba, né, que a gente chama aqui, CWB, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo. Esse vídeo aqui vai ficar disponível para você, se você está assistindo, né? Se já está assistindo é porque já está disponível, né? Enfim, eu vou tirar mais uns pedaços deles de alguns melhores momentos, vou divulgar também. Muito importante, compartilhe conteúdo, assista o conteúdo, vai lá no YouTube, pesquisa Elisan Correia, que você vai encontrar todos esses vídeos e muito mais, várias entrevistas que eu fiz com a galera sobre teatro, os benefícios do teatro para eles. Tudo isso aqui que eu falei para você, eu aprendi no teatro. Tá? São técnicas que eu estudei e adaptei pra gente utilizar hoje no nosso dia a dia, sim, mas a base delas vem lá do teatro. A base vem do teatro. Tá? Então vai lá, estuda. Ó, já que tá entrando aqui, tá no final já, que eu estou acabando aqui. Tá? Estuda bastante, vai lá, pesquisa, entra, bonitinho, essa live vai ficar disponível aí, então você pode assistir depois. Um beijo de coração pra vocês, apoia o movimento lá, Movimento Cultural Solidário, maravilhoso. Pega o Pix que eu anotei aí pra vocês. E até a próxima. Eu tava com saudade de fazer live aqui. Tava com saudade, vou voltar a fazer mais umas lives aqui pra vocês. Tá? Um beijo, ó. Um beijo, Jaque. Um beijo, gente. E até a próxima, tá? Vou desligar aqui. Até mais.